Meus amigos, boa noite aí a todos. Boa noite especial pra todo mundo que ficou acordado pra ver essa luta. E boa noite mais especial ainda pra quem ficou acordado vendo essa luta e no meio tempo tava vendo o jogo da Argentina, torcendo contra, e também não deu certo. Bom, vamos lá. Ontem Conor McGregor, ex-campeão peso pena e ex-campeão peso leve do UFC, fez seu muito aguardado retorno depois de 5 anos de inatividade, quase exatamente 5 anos de inatividade. Sua última luta havia sido contra Dustin Poirier, na qual ele quebrou a tíbia no primeiro round. Após pisar com a perna de trás, a perna simplesmente se esfacela e McGregor quebra a perna numa lesão muito feia de se ver assim, e desde então ele tinha ficado 5 anos em inatividade. Agora com 37 anos, Conor retornou para enfrentar Max Holloway, que está vindo da disputa do cinturão BMF, que é um dos melhores pesos pena e peso leve do mundo. A luta foi em peso meio médio, exatamente para poder acomodar melhor esse retorno do McGregor. Max Holloway topou, e a luta durou 1 minuto. A luta durou 1 minuto apenas, porque no primeiro chute que Conor McGregor joga, ele tem uma lesão no joelho que visivelmente parece ser algum tipo de rompimento do cruzado. Para quem assistiu a luta do Carlos Ulber contra o Yuri Prochazka, viu que foi extremamente similar o jeito que o joelho cedeu. E depois daquele momento, o Conor ainda tenta se manter ali em pé, fingir que tá tudo bem, mas até o Max Holloway percebeu que tinha alguma coisa errada. E o Max Holloway começa a bater no Conor e enquanto ele bate, ele fica avisando ao juiz, tem algo errado com a perna dele. Os dois eventualmente ficam em pé, Max Holloway novamente fala pro juiz e Conor meio que cede que realmente tinha alguma coisa errada. E o juiz corretamente para a luta. As vaias vêm na hora, a decepção foi gigante de todas as partes envolvidas, todos que estavam assistindo, todos que pagaram esse ingresso que pelo visto foi bem caro para poder ver essa luta ao vivo, todos que estavam assistindo a luta ou acompanhando por streaming ou acompanhando pessoas vendo a luta, e pro próprio McGregor também, que nem participa da entrevista pós-luta. O Max participa da entrevista, fala ali algumas coisas meio fora de clima, que ele dá aquela entrevista pós-luta, ele dá umas afirmações meio besta, assim, tipo, não esperava isso do Max Holloway. Que ele fica falando basicamente, não, eu deixei ele com as pernas fracas, kkkk. Foi não esperava isso, realmente eu não esperava isso do Max Holloway, mas enfim, o assunto aqui não é ele. Uma vitória ok pro Max Holloway, não vai mudar muito a visão dele em relação à disputa de título, mas também não sei se é isso que o Max Holloway busca nesse momento da carreira dele. Já tendo lutado por título, já tendo disputado ali no topo da categoria. Acho que agora ele tá buscando realmente lutas com pessoas com o mais nome possível, não necessariamente as lutas que vão levar ele a disputar o cinturão. Mas enfim, sobre o Max Holloway foi isso. Sobre o Conor, ele sair depois da luta, não dar nem a entrevista pós-luta, é realmente bem chocante, assim, pra mim. Porque, ok, ele tá lesionado, claramente ele se lesionou. Mas eu esperava que ele fosse falar alguma coisa. Alguma coisa. Ele não dá declaração nenhuma, ele só vai embora. E é isso. E todos os fãs que ou estavam lá, ou estavam vendo, ficam decepcionados, mas realmente, assim, foi um motivo de força maior, digamos assim, no sentido de o Conor não queria se lesionar. O Conor, obviamente, não queria romper o próprio ligamento do joelho. Então, não é o caso de o Conor não entregou uma luta muito boa. Simplesmente ele rompeu o ligamento do joelho no meio da luta. Isso é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer e a luta fica horrível. O evento em si perde muito com isso. Não faz sentido nenhum pro Conor querer que a luta durasse 1 minuto e acabasse dessa forma. Nem pra ele, nem pro Max. E acredito que isso pode ser um sinal bem claro de que realmente a carreira de Conor McGregor acabou. Uma carreira com muita controvérsia. E uma carreira que, honestamente, vendo como uma pessoa que assiste MMA há bastante tempo e que, admira muito esses lutadores, admira muito o UFC, essas coisas, foi uma carreira quase que desperdiçada do McGregor, ao que ele poderia ter sido historicamente pro UFC dentro do octógono. Porque avaliando o McGregor puramente dentro do octógono, se a gente magicamente bota o McGregor sem rosto, você não sabe quem tá lutando lá dentro, e você simplesmente só vê
o que foi feito dentro do octógono, o McGregor ele tem talvez 3 lutas icônicas, 3 vitórias icônicas. O McGregor ele vai para a disputa de cinturão contra o José Aldo ali em 2015. Quando a luta estava próxima de acontecer, o José Aldo tem uma lesão na costela, e aí fazem um cinturão interino e botam ele para lutar com o Chad Mendes, e ele destrói o Chad Mendes. Muito bem, assim, tecnicamente perfeito, contra um adversário difícil que era o Chad Mendes na época. Tava pegando um aviso mais em cima da hora? Tava, mas mesmo assim. Logo depois, ele realmente tem a luta contra o Zé Aldo, e aconteceu o que a gente viu, durou 14 segundos a luta, ele acerta um soco e a luta acaba. E logo depois disso, o UFC quer aproveitar esse embalo e pega e coloca ele pra lutar pelo cinturão peso leve, sem ele ter feito lutas no peso leve. O UFC estava disposto a sacrificar um campeão no sentido de não mover o cinturão pra frente, deixar a categoria ali inerte, deixar a categoria parada, pra promover o McGregor, pra botar ele pra ser realmente o campeão duplo, pra ser o cara a ganhar um segundo cinturão. Ele iria lutar contra o Rafael dos Anjos, mas a luta é cancelada, e aí em cima da hora o Nate Diaz, que era ali um bom lutador do peso leve. Eu acho que na época ele seria classificado como um top 10 da categoria. Ele topa pegar a luta, eles fazem num peso casado ali, próximo de 70 e poucos quilos, e o McGregor perde pro Nate Diaz, que, assim, foi uma derrota chocante, o McGregor era favorito, mas o Nate Diaz realmente lutou muito bem, esperou pra poder dar o bote, pra poder atacar quando o Conor tivesse começado a cansar, que é uma temática das lutas do Conor, que é geralmente ele cansa ali depois do segundo round, terceiro round ali, ele começa a cansar bastante, exatamente por ele ser bem explosivo. Mas depois dessa derrota, o UFC simplesmente não desiste de tentar promover ele como um duplo campeão. Então o UFC monta uma revanche entre o Conor e o Nate Diaz. Nesse meio tempo todo, o Conor ainda é o campeão peso-pena, tá? E ele não tá nem procurando defender o cinturão. Ele é o campeão peso-pena nesse meio tempo inteiro e ele não tá procurando defender o cinturão. Agora o UFC tá botando ele pra disputar uma revanche contra o Nate Diaz, que é um cara que topou uma luta em cima da hora. A luta não vale cinturão, é só realmente porque é uma luta que vai vender bastante. Aí tem a revanche, o Conor vence a revanche, e aí o UFC dá a ele o direito de disputar o cinturão peso leve, logo depois disso. Sendo que, novamente, ele não merecia essa disputa. Mas enfim, ele acaba lutando pelo cinturão peso leve contra o Ed Álvares, que, no meu ponto de vista, é um campeão fraco historicamente. Quem viu aqui o meu vídeo de avaliações dos campeões da história do UFC sabe o que eu tô falando. Mas, querendo ou não, o McGregor tem uma performance, assim, irretocável contra o Ed Álvares. Irretocável. E aí ele vence o Ed Álvares, se torna realmente o duplo campeão, que era o que o UFC queria. E, obviamente, né, o que o McGregor queria. E logo depois o UFC, acredito que 10 dias depois, remove o cinturão peso-pena dele, dizendo que ele não estava com atividade o suficiente para manter o cinturão. E é isso. A carreira do McGregor, disputando títulos, vencendo títulos, acaba aí. O Conor McGregor era o campeão peso-pena ao derrotar o Zé Aldo. Depois ele se torna o campeão peso-leve, derrotando o Ed Álvares. E ele não tem nenhuma defesa de título. Esse período inteiro é basicamente ele desprezando o próprio cinturão, indo buscar uma luta de boxe contra o Floyd Mayweather, que ele consegue, e aí perde a luta, mas o ponto ali não era a luta. O ponto ali era o dinheiro que seria gerado com a luta. Não sei se o McGregor realmente acreditava que ele ia conseguir derrotar o Floyd Mayweather numa luta de boxe. E a luta, assim, tipo, a luta é ok. Não é uma luta, não é um massacre completo, mas também o McGregor não ia ganhar aquela luta, mesmo se ela fosse para decisão. Termina que ele é nocauteado. Novamente ele cansa. E nesse meio tempo, o UFC é meio que largado às traças nessas categorias. A categoria peso-pena se move depois que o McGregor perde o título, mas novamente tem que ser posto campeões interinos, que depois vão virar campeões lineares. E a mesma coisa com a categoria peso leve. A categoria peso leve termina com campeões interinos, que logo depois viram campeões lineares, no caso, o Khabib Nurmagomedov. Ele se torna o campeão linear da categoria, só dando a linha do tempo aqui para ninguém se perder.
A luta do McGregor contra o Zé Aldo foi em 2015. Em 2015, no meio do ano ali em julho, ele ia lutar contra o Zé Aldo se machuca, ele luta com o Chad Mendes e vence o cinturão interino. E aí, no fim do ano, no fim de 2015, ele vence do José Aldo e se torna campeão pena, beleza? O UFC logo depois já marca pra ele tentar disputar o cinturão peso leve contra o Rafael dos Anjos, que era o campeão, em março de 2016. Só que aí o Rafael dos Anjos quebra o pé. E aí eles remarcam em cima da hora o Nate Diaz. O Nate Diaz pega e finaliza o Conor. E aí o Conor luta depois com o Nate Diaz mais pra frente no ano, ainda em 2016. E no fim de 2016, depois que ele vence do Nate Diaz, eles colocam ele pra lutar com o Ed Alvarez e ele vence o Ed Alvarez, final de 2016. O Conor só vai voltar a lutar no UFC em 2018. Ou seja, ele vai de ser campeão de duas categorias ali por um momento, né, que o UFC tira o título dele peso pena logo depois, quando ele derrota o Ed Alvarez. Ele vai de ser campeão peso pena e peso leve em final de 2016 para só lutar daqui a 2 anos. Ele só volta a lutar no UFC em 2018 contra o Khabib. Nesse meio tempo ele lutou com Floyd Mayweather em 2017. E aí quando ele volta pro UFC em 2018 para enfrentar o Khabib, para tentar reaver o cinturão peso leve, que agora era por direito do Khabib, ele é destruído pelo Khabib. É uma luta boa assim em partes, mas você vendo aquela luta, em nenhum momento você acha que realmente o Khabib vai perder aquela luta. O Khabib destrói ele, e aí depois tem aquela confusão toda que o Khabib sai do octógono, e aí começa uma porradaria generalizada na torcida, enfim. Depois disso, então estamos em 2018, Conor McGregor acaba de perder a disputa de título do peso leve para o Khabib. A próxima luta dele é em 2020 contra o Donald Cerrone, e nem era em peso leve, era no meio médio. O Cerrone também subiu para acomodar essa luta. E aí realmente ele, beleza, ganha ali do Cerrone início de 2020. E aí o UFC já tenta colocar ele de volta nesse mix de disputa de título. Só que a partir do momento que eles colocam ele contra um candidato a título melhor, digamos assim, então eles botam ele contra um cara top 5 da categoria, que na época era o Dustin Poirier, em 2021, o Dustin Poirier destrói ele, nocauteia ele no segundo round. E aí, logo depois, isso é janeiro de 2021, quando ele é derrotado pelo Poirier, pela primeira vez. E aí logo depois, em julho de 2021, eles botam ele novamente pra lutar com o Dustin Poirier e aí ele quebra a perna. Depois disso, a próxima luta do McGregor foi essa agora, contra o Max Holloway. Ou seja, o Conor tava com 5 anos de inatividade e nos últimos 10 anos, o Conor McGregor tem uma vitória no UFC. Nos últimos 10 anos. Então, realmente, assim, é uma carreira dentro do UFC, dentro do octógono especificamente, é uma carreira que, se você bota essa carreira para qualquer outra pessoa, você acha que é um campeão ali acometido por lesões, ou que realmente ali teve problema fora, ou alguma coisa assim que impediu ele de conseguir defender o título pelo menos uma vez. E não é o caso. Não é o caso. O McGregor, ele escolheu seguir o caminho de, ao invés de ficar lutando pelo UFC, buscar as lutas que fossem dar mais dinheiro pra ele, o que, beleza, é uma decisão da parte dele. Não vou crucificar ele por isso. Não vou criticar ele por ganhar 30 milhões só pra lutar contra o Floyd Mayweather e ser nocauteado. Se possível, eu também gostaria de fazer isso, Floyd Mayweather, se você estiver ouvindo isso. Mas a carreira dele é resumida a isso, nos últimos 10 anos. Ele é um cara muito icônico para essa geração 2000, meio dos anos 2010, principalmente por ele ser o cara que destrona o José Aldo, que é o campeão mais dominante da categoria. Agora, com o Volkanovski, dá para abrir uma discussão, mas enfim. Mas o fim do Conor McGregor ser o que a gente viu é deprimente até para quem não gosta dele. Tipo, se você não gosta do Conor McGregor, você preferia ter visto ele sendo nocauteado. Você preferia ter visto ele apanhando por 3 rounds ou 5 rounds. Ou o Max Holloway provando que realmente ele não era pra estar ali e que ele tentar voltar depois de 5 anos foi um erro. Enfim, a luta começar e ele romper o joelho e ter uma outra lesão que provavelmente vai tirar ele por no mínimo 1 ano, acho que ninguém queria isso. Ninguém queria isso. Quem gosta do McGregor obviamente não queria, e nem quem não gosta do McGregor provavelmente queria isso.
Você não gosta do McGregor, você quer ver ele apanhar o máximo possível. Você quer ver ele lutar várias vezes e perder várias vezes. Você não quer ver ele entrar numa luta, tentar dar um chute, romper o joelho. E agora provavelmente ele não vai mais lutar por 1 ano e pouco. O McGregor tem mais uma luta no contrato dele. Até foi dito isso recentemente, que o UFC meio que deu uma segurada nas 2 lutas que faltavam no contrato do McGregor, exatamente para fazer essas 2 lutas quando já estivesse na Paramount. Feito isso, o McGregor ainda tem mais uma luta no contrato dele, e eu realmente não sei se ele vai cumprir, ou se ele for cumprir, quando ele vai cumprir. O cara vindo de uma perna quebrada muito feia, que dava uma recuperação grande ali, ele agora rompeu o joelho, e ele com 37 anos de idade, eu realmente não acredito que o Conor McGregor vá lutar novamente. E novamente, é um fim triste para um cara que poderia ter sido muito mais do que foi, mas que tomou decisões que valorizaram muito mais o dinheiro do que o legado dele dentro do UFC. E novamente, não vou culpar ele por isso, mas é o que é. Então ele fica marcado na história como o maior vendedor de pay-per-views da história. Dos 10 maiores eventos da história do UFC em vendas, 5 são lutas do Conor McGregor. Então isso é uma coisa que ele é talvez o melhor da história do UFC em fazer, que é vender luta. Mas em questão de performance, eu acho que ninguém em sã consciência tentaria discutir se o McGregor é o melhor campeão peso pena da história, ou o melhor campeão peso leve da história, ou o maior lutador peso pena da história, ou o maior lutador peso leve da história. E de tudo que a gente enxergava em 2015 e 2016, ele tinha todo o potencial para ser isso. Por isso que eu acredito que é um fim melancólico. Mas enfim, é isso. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Você acha que o Conor McGregor vai lutar novamente? Se ele for lutar novamente, contra quem que você acha que ele deveria lutar? Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Valeu!